Em Noiva do Cordeiro, aparentemente levamos uma vida como em outra comunidade rural qualquer. Acordamos, tomamos café, mandamos nossos filhos para a escola e depois vamos trabalhar. Algumas na roça, outras na fábrica de roupa ou na cozinha. Cada uma faz aquilo que gosta de fazer. Mas as aparências enganam. Noiva do Cordeiro é um lugar diferente. Aqui as mulheres são maioria. Ao todo, somos mais de 200. E apesar da nossa aparente alegria, nosso coração guarda a tristeza de quem enfrenta, desde que nasceu, uma absurda história de muita difamação. Em Belo Vale eu já ouvi falar que existia um bar, que as mulheres faziam desfiles nuas, que tinha um casarão que era prostíbulo. Há mais de um século somos chamadas de prostitutas, sem conseguir destruir essa marca que isolou nossas famílias e contaminou a região. Nossa história tem começo com Maria Senhorinha de Lima. Lá pelos idos de 1890, por imposição do pai, como era costume na época, ela casou-se com Arthur Pierre. Tempos depois, sem filhos, infeliz no casamento, ela conheceu Chico Fernandes. Aí ela gostou do vô Chico, que é o meu avô, e pegou namorar ele escondido. Então, naquele tempo era muito difícil, né? Era difícil encontrar demais, porque era muito vigiado, era muito problema. Então, quando ele saía para a roça, então ela vinha encontrar com o Chico. Isso foi quando ela engravidou dele. Grávida de um homem solteiro que não era seu marido, Maria Senhorinha tomou uma decisão corajosa para a época. Abandonou o casamento e foi ter seu primeiro filho na casa de uma irmã. Ela ficou morando com a irmã dela e depois eles construíram essa casa aqui e mudou para aqui. Mudou para aqui. Teve os filhos. Quando mudou para aqui já tinha um filho. Aí teve a família aqui. E foi aqui, nesse lugar, que Maria Senhorinha e Chico Fernandes constituíram família. Construíram um casarão, criaram 9 filhos, dando início à nossa comunidade. Eu fui a última que nasci, nós éramos 9 irmãos. Eu fui a última. Os outros contavam assim, que as outras cunhadas da minha mãe, mulher dos irmãos do meu pai, fazia desprezo com a minha mãe, porque eles não eram casados. Eles foram morar junto, mas sem ser casados. Agora usa isso muito, naquele tempo não usava, né? Prostituta, pecadora. Numa região extremamente católica e dominada por homens, foi assim que Maria Senhorinha passou a ser tratada. Da parte da igreja, o casal recebeu excomunhão, uma maldição que deveria servir para eles e para seus descendentes nas próximas 4 gerações. Meu pai, esse até eles respeitavam muito ele, né? Igual minha mãe desprezava ele. Eu vejo falar que o padre amaldiçoou. Aí ninguém comunicava com eles, não. O vô Chico ia na casa de uns parentes que é longe. Chegar lá, ele não dormia dentro de casa, dormia no paiol. Porque no sentido assim que ele era adulto, não conseguia conviver com família. Amaldiçoados e difamados. Castigo tamanho por decisão tão corajosa. Com o passar dos anos, o isolamento foi aumentando e, como uma bola de neve, quanto mais se isolavam, maior era o preconceito e a discriminação. E essa discriminação veio até nós, porque na escola os outros meninos não comunicavam com a gente. Com ninguém de nós não comunicava, não. Era separado, os outros meninos para lá e nós para cá. Os netos da minha avó para cá. Lá, sabe, não tinha discriminação de conversa, não, mas não tinha comunicação. O povo tinha mais respeito de falar as coisas, né? Pensava, mas não falava. Quase 50 anos depois, por volta dos anos 40, a situação se complicou. Foi quando o pastor Anísio Pereira começou a frequentar a região. Olha, eu era ainda criança quando o Sr. Anísio
era um pastor, ele ainda morava solteiro em Belo Vale e tinha uma igreja aqui. Mas então já tinha um certo preconceito com o seu Anísio. E ele conheceu uma moça lá da Noiva dos Cordeiros e acabou se casando e mudou para lá. E lá ele converteu o pessoal todo da Noiva dos Cordeiros, passaram todos a ser evangélicos. Delina era a moça por quem o pastor Anísio se apaixonou. Casaram-se, ela com 16, ele com 43 anos. Ele começou na igreja batista quando era criança, nem eu entendia ainda. E depois ele discordou com a igreja batista e levantou a igreja, registrou ela mesmo, com o nome Noiva do Cordeiro. Aí a formação da Noiva do Cordeiro foi isso. E era uma igreja muito severa, a gente não vivia o mundo, a gente era isolado do mundo. Noiva do Cordeiro, esse era o nome da igreja. E esse passou a ser o nome do nosso lugar. Por conta de tantos preceitos rigorosos, o isolamento piorou. E com os vizinhos católicos, nossas relações azedaram de vez. Olha, a igreja era muito difícil. A gente tinha muitos preceitos, não podia nada, assim. A vestimenta era lá no pé, manga comprida, não podia cortar o cabelo, não podia usar maquiagem, não podia nada que fosse lá do mundo, a gente não podia nada. E tinha tirar tempo de orações durante o dia, não podia ter controle de natalidade, tinha também que ir na igreja todo dia, fazia de 2 a 3 jejuns por semana. A gente não podia ter muita amizade lá fora com gente que não fosse da igreja. Era muito restrito ali. E o povo de Belo Vale, muito católico, com um padre que discriminava tremendamente os evangélicos, e aí começou uma discriminação com o pessoal da Noiva dos Cordeiros, muito violenta, muito grande. E começaram a pichar, inclusive as mulheres lá da Noiva dos Cordeiros, como prostitutas, que elas viviam lá em verdadeiro prostíbulo, que aceitavam homens. E isso aí ficou durante muitos anos. Inclusive, quando elas vinham à cidade, eram discriminadas, ninguém cumprimentava, todo mundo olhava assim meio atravessado, porque achavam que era realmente aquilo que o padre dizia. Difamação. E não bastasse isso, ao longo dos anos convivemos com muita privação. A igreja do pastor Anísio nos impunha uma vida pobre, cheia de sacrifícios. Sem condições de produzir o que comer, sem conseguir outro tipo de trabalho, vivemos anos de pobreza extrema que não tem nem como descrever. Como que uma pessoa lá ganhando o dia de serviço ia parar para tirar 40 minutos de oração? E tinha os 2 dias de jejum que como que ia trabalhar? Tinha que estar lá na igreja orando, era difícil. Os dias que sobrava para trabalhar era para a gente mesmo e olha lá. A gente começou a ver que ele era mais um fanatismo, que não era possível passar tanto trabalho para ir para o céu. O inevitável fim da igreja começou numa festa de casamento aqui no casarão da comunidade. Foi o casamento de uma filha minha, nessa casa aqui. A Noeli ia casar, ela pediu que queria música na igreja. A emoção dela entrando na igreja e aquela música deu uma emoção gostosa da gente, assim, porque a gente não podia ouvir música no rádio, não tinha TV. E de noite fizeram um forrozinho aqui e na dança aí. Eu mesmo, quase explodi de aflição. Falei, meu Deus, esse trem tá esquisito, dançar. E a gente dançou. Eu, minha irmã, umas pessoas também que era da igreja, que era católica, já tinha dançado. Deu aquela coisa sem ver, quase que sem ver, a gente dançou.
E aí os jovens que nunca tinha dançado, nem ouvido música, dançou também e gostou. Isso foi o primeiro acontecimento. E depois foi ficando muito pesado, porque criança demais, a vida foi ficando muito difícil. E a gente começou a pensar assim, eu mesmo pensei, será que para ir para o céu precisa de tudo isso? E começou a pensar assim também, que igual ele falava, que só quem pertencia àquela igreja que ia para o céu, e nós éramos muito pouca gente, será possível, né? A gente começou a pensar que, e as outras pessoas? Que o mundo tem tanta gente, será que só nós ir para o céu? Aí foi indo assim, a gente foi mudando a cabeça, né? E largou a igreja. Aos poucos a igreja foi acabando. Dela sobrou somente aquilo que faria da nossa comunidade uma comunidade diferente. Não tem briga, não tem inimizade, o que é de um é do outro. Ali em casa mesmo, mora mais de 40 pessoas. Eu não sei bem certinho quantos não. Mas ninguém tem sua roupa, ninguém tem sua comida. Vai união. Você acredita, eu nunca vi uma discussão ali em casa? Esse tanto de gente. Não é briga, não, discussão não tem. E quer dizer que, para mim, foi da religião mesmo. Começou o início da religião que ele formou. Bom, a gente vive uns pelos outros. Tem a Adelina, que é nossa mãe. Todo mundo ama ela demais. Sem ela, nós não vivemos. E aqui é assim. Cada um faz uma coisa, o outro ajuda. E a gente vive assim, igual você está vendo aí. Essa coisa diferente. Foi nessa época, por volta de 1990, que decidimos não ter mais igreja. Descobrimos que éramos um povo temente a Deus, mas que queria viver sem religião. Não acredito em religião, mas eu acredito muito em Deus. Eu tenho isso presente na minha vida, tenho muita fé em Deus. Mas eu particularmente para mim, eu não acho que eu precise frequentar um culto ou ter uma religião para me conversar com Deus. Acho que Ele está aqui dentro de mim. Então isso para mim aqui é importante. Eu falo com Ele sempre, a hora que eu me levanto, a hora que eu me deito, nos meus pensamentos. Então Ele está comigo. Eu não preciso procurar Ele em algum lugar. Ele já está em mim. Então isso para mim já é suficiente. Sem precisar obedecer a dogmas e sacramentos, o casamento deixou de ser imposto pelos pais. Desde então, os adultos têm livre escolha, casando ou não no cartório e ficando juntos só enquanto dura o amor. Não temos aquela coisa de formalidade, de casar em papel. A gente vai namorando. Se a coisa for realmente aquilo, aí transforma num casamento. Mas já transforma no casamento é pela consideração que vai pegando um com o outro. Acho que casa lá no coração mesmo. Um já considera que está casado. E realmente fica casado por muitos anos. Né? E é assim que o casamento funciona. Tem algumas de nós que resolvem casa no papel. Tem até um colega nosso que a cada uma tem uma cabeça. Tinha uma que tinha o sonho de colocar o vestido de noiva. E claro, nós todos apoiamos. A gente fez o casamento na sala aqui. E não fizemos o casamento religioso, porque a gente não tem isso. Mas foi um casamento, foi muito bonito. Ela adorou, foi lindo. Nossa vida comunitária provoca estranheza. Não ter religião aumenta o preconceito. Deixar de lado as formalidades do casamento reforça a discriminação. Esse nosso jeito particular de viver e de ver a vida incomoda a vizinhança, alimentando cada vez mais a incompreensão. Não, isso é um trem sem explicação. Porque quando nós era crente, que é a severidade, eles condenavam nós também. Não gostavam. Falar que é preguiçoso, que não trabalhava, vivia só jejuando, era uma criminação danada, uma discriminação.